Boa tarde, meninas. Sejam muito bem-vindas aí a mais uma aula de PowerPoint, tá? Que é direcionada aí aos alunos da Prepara Cursos Unidade Boca do Rio. E hoje nós vamos dar continuidade ao que nós já estamos aprendendo aí nas outras videoaulas. Então, nós vimos na aula passada como inserir efeitos de transferência entre as imagens. Não foi isso, Jéssica? Sim. E hoje nós vamos ver como inserir layouts prontos, que é a forma mais eficaz de nós conseguirmos gerenciar os layouts que a gente utiliza dentro do PowerPoint, tá? Ok. Certo. Antes de mais nada, a gente precisa entender o que é layout. Layout é tudo aquilo que a gente considera como se for visual. Layout é também considerado um elemento visual. Então, por exemplo, agora vocês estão vendo uma tela laranja, não estão? Isso. Isso é um layout. A imagem que nós passamos, o texto, o logotipo, tudo isso que vocês enxergam, tudo que nós vemos é chamado de layout. E para além, aquilo que nós vemos em um computador, em um celular, é chamado de layout gráfico, tá? Seria interessante que vocês anotassem isso. É muito importante, tá? Tudo aquilo que nós vemos em mecanismos digitais, como celular, computador, é chamado de layout gráfico. Todo mundo conseguiu anotar? Peraí. Certo. Vou repetir, tá? Tá. Tudo aquilo que nós conseguimos enxergar dentro de um computador, de um celular, de um tablet, tudo aquilo que nós enxergamos de maneira digital é chamada de layout gráfico. Tudo aquilo que nós enxergamos em um computador, em um celular, em um tablet, tudo aquilo que nós enxergamos em um meio digital é chamado de layout gráfico. Conseguiram acompanhar? Sim. Perfeito. Então, o que nós vamos fazer hoje é descobrir como aplicar um fundo, um layout aplicado ao nosso PowerPoint, tá? Tá. Então, aí a gente já viu na última aula que o PowerPoint ele é um mecanismo muito utilizado para a produção de apresentação de trabalhos para várias pessoas. Então, nós utilizamos o slide para conseguir nos ajudar nas apresentações. E aí, cada apresentação ela tem uma finalidade diferente. Então, nós vamos ter apresentações que vão falar com base em relação à educação, vão ter slides que vão falar em relação à tecnologia, vão ter slides que vão falar em relação a alimento. Cada slide fala em relação à nossa necessidade, aquilo que nós queremos falar, tá? Então, existem muitas possibilidades de slide, não existe um slide padrão. Tranquilo, meninas? Sim. Vamos lá. Então, eu trouxe para vocês hoje como é que a gente vai começar a fazer isso. Em primeiro momento, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos abrir o PowerPoint. Então, nós vamos clicar aqui nessa ferramenta do lado. Tá vendo a ferramenta Windows? Que é essa ferramenta que fica reservada aqui. Todo mundo conseguiu ver? Sim. E aí, quando nós clicamos nessa ferramenta, também chamada de ferramenta Windows, nós vamos pesquisar pelo PowerPoint. Então, vamos escrever aqui, PowerPoint. Perfeito. Clicamos no PowerPoint para abrir o aplicativo. E essa vai ser a imagem que nós vamos ter quando nós abrirmos o PowerPoint, tá? Tá. Ou seja, nós vamos ter aqui essa opçãozinha chamada de apresentação em branco, para a gente começar do início, assim, com o layout todo vazio. Ou nós vamos ter todas essas apresentações aqui em outra coloração e que vão estar pré-moldadas, ou seja, isso vai nos ajudar a conseguir um layout quase pronto para nossa apresentação, tá? Tá. Fechado.
Então, depois que a gente entende isso, a gente vai clicar nessa opçãozinha aqui, ó, chamada Mais Temas. Todo mundo consegue ver? Sim. Sim. Essa opção vai nos ajudar a encontrar outros temas para os nossos layouts. Então, vamos clicar aqui em Mais Temas. E observem que apareceram várias opções aqui. Então, nós temos opções um pouco mais tecnológicas, nós temos opções mais simples, nós temos opções mais coloridas. Então, várias opções que vão depender de acordo com a nossa necessidade. Vamos pensar hoje que a gente vai criar um layout pensando na educação, tá? Então, a gente vai buscar alguma coisa mais simplesinha. Vamos ver um efeito aqui legal para a gente poder trabalhar. Que tal esse aqui? O layout Atlas. Todo mundo consegue ver? Sim. Sim. Perfeito. Quando a gente escolhe um layout, o que é que a gente faz para conseguir abrir esse layout? Nós vamos clicar em cima dele com o botão esquerdo. Clicou e observe que vai aparecer uma caixinha aqui, ó. Perceberam? Sim. Aqui do lado, nós temos as opções de cor dessa caixa, tá? Então, a gente pode escolher entre a cor verde, a gente pode escolher entre a cor amarela, a cor azul, a cor vermelha e assim por diante. E nessas opçãozinhas aqui, a gente consegue ver algumas pré-apresentações. Ou seja, antes da gente baixar o arquivo, a gente consegue ver o que é que ele tem. Então, clicando nas setinhas, a gente consegue ver algumas partes das apresentações deles, tá? Tá. Vamos lá. Então, a gente vai escolher aqui o layout vermelho e vamos clicar em criar. Certo. E pronto. Observem que o primeiro layout já foi produzido. Então, olhem os elementos que já estão aqui. A gente tem um layout de fundo, a gente tem uma caixa de texto, a gente tem um espaço em branco para a gente poder utilizar. Então, tudo isso faz parte do nosso layout. São coisas que nós podemos utilizar. Para a gente poder editar um texto, o que a gente faz? A gente clica em cima dele 2 vezes, ó. 1, 2, e observem que surgiu agora uma caixinha para a gente poder editar. Estão vendo aqui? Sim. Então, a gente vai escrever em cima dessa caixinha. Vou escrever aqui aula 1. Aliás, aula 2. PowerPoint. Turma. Jéssica. E Luana. Jéssica, você que estava na última aula, lembra qual é o atalho que a gente faz para aumentar o layout e deixar ele em tela cheia? F5. Perfeito. F5. E observem aí como ficou o nosso layout prévio, tá? Agora, se a gente quiser criar mais layouts, como é que a gente faz? Nós vamos procurar aqui em cima, ó, na guia chamada, aqui nessa partezinha. Estão vendo aqui essas ferramentas? Sim. Nós vamos buscar dentro da ferramenta chamada página inicial. E dentro dessa ferramenta nós temos uma outra opção chamada novo slide. Todo mundo conseguiu encontrar aí? Sim. Sim. Perfeito. Então a gente clica nessa ferramenta novo slide, nessa setazinha aqui do lado, e a gente vai ter várias opções aqui, estão vendo? Então cada opção vem com uma descrição, e essa descrição nos ajuda a montar o nosso slide. Vamos escolher aqui essa ferramenta aqui, título e conteúdo. Então aqui a gente vai ter um espaço mais diferente do que nós vimos aqui no primeiro layout. Então a gente tem um espaço para a gente acrescentar algumas coisas, que é representado aí por esses elementos, e a gente tem um espaço para a gente poder acrescentar um texto. Vamos pensar nesse texto aqui. Como é que a gente edita um texto? A gente faz o quê? Rapaz. A gente viu agora. Como é que a gente faz para editar um texto? Clica 2 vezes em cima, né? Perfeito. Clica 2 vezes em cima. A gente vai colocar aqui, ó.
Gráfico 1. Esse é o nosso título. Como é que a gente consegue acrescentar um gráfico? Nós vamos buscar dentro desses ícones aqui. Qual é o ícone do gráfico? Esse íconezinho aqui do lado, tá vendo? Então, clica em cima do ícone do gráfico. E a gente vai ver que vão surgir opções, estão vendo? Cada uma dessas aqui são opções de gráficos. Todo mundo está conseguindo acompanhar? Sim. Vamos escolher aqui o gráfico em pizza. E observe que quando eu cliquei lá naquele gráfico, ele vai ser trazido para o nosso layout. Conseguiram ver? Sim. Então, ó, como é que esse gráfico funciona? Aqui em cima surgiu uma pequena tabelinha do Excel que edita esse gráfico aqui do Windows. Então, vamos ver aqui, ó. Ao invés de vendas, a gente vai mudar esse gráfico para ferramentas Windows. E observe que quando eu mudei na parte aqui de cima da tabela, mudou aqui também no nosso gráfico. Conseguiram ver? Sim. Vamos continuar mudando, então. A gente vai colocar aqui onde tem primeiro tri, a gente vai colocar o Word. Não grita. Onde Sim. tem segundo tri, nós vamos colocar PowerPoint. Onde tem terceiro tri, nós vamos colocar Excel. Ai. E esse quarto tri nós vamos apagar. Como é que a gente faz isso? A gente clica com o botão esquerdo e arrasta até o outro lado onde a gente quer apagar. E depois apaga no delete. Observem aí como a tabela já mudou. Olhem o gráfico aqui, ó, como ele está dividido. Quando eu clicar em delete para apagar uma ferramenta lá na tabela, o gráfico também vai mudar. Observem. 1, 2, 3 e... Viram como mudou? Sim. Aí vamos pensar aqui, ó. Quantas ferramentas Word nós temos? Nós temos um aplicativo Word, então vamos colocar o número 1. Quantas ferramentas PowerPoint nós temos? Uma. Quantas ferramentas Excel nós temos? Uma. Então, o gráfico, ele ficou automaticamente equilibrado. Automaticamente, ele ajustou para representar aquilo que nós queríamos. Se eu quisesse dizer que o PowerPoint tem mais ferramentas que o Word tem mais ferramentas que o Excel, o que eu faria? Acrescentaria aqui, ó, 5 ferramentas. E o gráfico iria mudar para conseguir adaptar essa ferramenta. Ficou claro para vocês, meninas? Ficou. Entendi. A gente pode acrescentar mais um. Então, a gente vai lá naquela opção da página inicial, novo slide, e a gente vai buscar um outro tipo de slide. Vamos ver aqui, ó, imagem com legenda. Todo mundo conseguiu acompanhar aqui? Imagem com legenda? Sim. A gente vai colocar aqui, ó, imagem 1. Logotipo da Prepara Cursos. Boca do Rio. Certo? Certo. Pronto. E aqui a gente vai ter a opção de colocar a imagem. Como é que a gente faz para acrescentar uma imagem? Nós vamos clicar nesse ícone, o ícone de imagem. Todo mundo aí conseguiu ver? Sim. Perfeito. Então a gente clica no ícone da imagem. E observem que vão aparecer essas opções, tá? Então a gente vai procurar qual é a pasta que está com a imagem que a gente quer. No meu caso, eu vou buscar uma pasta que já tem a imagem que eu estou buscando. Então eu vou aqui, ó, em logotipo novo e busco o logotipo que eu estou querendo. E observem que quando eu cliquei na imagem, a imagem ela vai ser inserida aqui dentro, tá vendo? Ela se ajustou dentro da imagem, do layout. Entendi. A gente pode acrescentar também outras ferramentas. Então, lá de volta em somente título, a gente pode colocar aqui argumento. Então, o que é que o slide faz? Ele serve como um suporte para as nossas apresentações.
são estalos que a gente olha e consegue desenvolver o que a gente está falando. Então, ou seja, se eu estivesse no meio de uma apresentação, eu saberia do que é que fala a apresentação, seria a apresentação continua o assunto de PowerPoint. Ele tem aí a apresentação de um gráfico, aí eu iria explicar sobre o que é esse gráfico, eu iria mostrar uma imagem, explicar sobre o que é essa imagem, explicar qual era o argumento 1. Então, o PowerPoint, anotem isso, o PowerPoint funciona como um auxílio na linha de pensamento para a gente poder apresentar as apresentações. Certo? Certo. Ficou claro para vocês, meninas? Sim. Eu quero que vocês criem uma atividade para casa, uma primeira apresentação de PowerPoint, tá? Vocês vão escolher um tema que vocês quiserem, qualquer tema, vão colocar o nome de vocês e criarem 3 layouts, tá? Um título, um gráfico e uma imagem, tá? De acordo com o tema que vocês escolherem, tá bom? Tudo bem. Quando vocês terminarem, vocês me mandam, tá? Ok. Perfeito, meninas. Podem me mandar pelo WhatsApp. Por hoje é só. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.